Oi, gente, nós somos da turma de Engenharia de Produção e vamos apresentar a atividade 2 de cálculo numérico. Bom, o objetivo do exercício 1 era a comparação dos métodos numéricos para encontrar as raízes das funções que foram estudadas durante o módulo 2 da disciplina de cálculo numérico. Para isso, a precisão epsilon de 0,01 foi fixada e o número máximo de iterações igual a 20 também. A partir disso, foi gerado através do número do RA dos integrantes do grupo uma função f de x e um ponto inicial ou um intervalo. Todos eles foram aleatórios. Para cada método, a partir da função e do intervalo gerados, foi criado um gráfico, suas raízes e o número de iterações, se ela parou devido ao máximo fixado ou se atingiu a precisão desejada. Agora eu vou explicar um pouco de cada um dos métodos estudados. O método obsessão consiste na busca binária pelo zero da função problema com intervalo de AB contínuo e bem definido. O método da falsa posição consiste na utilização de pares AB de aproximações que englobam a raiz desse intervalo. Inicialmente, devemos inserir no método dois valores de saída, que são dois parâmetros iniciais, o P0 e o P1. Além disso, temos que analisar o valor de f de P0 vezes o f de P1. Se esse valor for igual a zero, P0 e ou P1 são as raízes da função. Se esse valor for menor que zero, a raiz da função encontra-se dentro desse intervalo. E se esse valor for maior que zero, não necessariamente a função possui uma raiz. O método de Newton consiste em aproximações baseadas nas derivadas das funções em determinados pontos. Portanto, é necessário uma função contínua que seja diferenciável em todos os pontos do intervalo estudado. É importante ressaltar que a cada iteração, o intervalo que contém a raiz é refinado. Para utilizar um critério de parada, é preciso definir uma precisão, o epsilon, que representa a qualidade da raiz obtida, mas isso aumenta também o esforço computacional do processo, o que pode aumentar a demora de processamento do algoritmo. Por último, o método da secante, que consiste em determinar um intervalo entre x1 e x0, onde a função é contínua. Definido esse intervalo, o próximo passo é traçar uma reta secante à curva que passe pelos dois pontos. Essa reta intercepta o eixo das abscissas em um dado ponto x2, que configura um novo intervalo, definido por x2 e x1. Esse passo se repete para todos os novos intervalos que são definidos. O método chega ao fim após atender um dos critérios de parada pré-estabelecidos. Para esse exercício foram utilizadas as seguintes bibliotecas: Biblioteca Randall, que gera números aleatórios, Biblioteca Math, que fornece funções matemáticas, e a Biblioteca Matplotlib, que gera gráficos do tipo plot. Além disso, foi utilizada também a Biblioteca NumPy SNP, que é utilizada principalmente para realizar cálculos em matrizes multidimensionais. Primeiramente, foram gerados números aleatórios a partir da inserção dos números do RA. Para cada RA diferente, foi gerado um número. E para isso a gente utilizou a função random. Além disso, foi utilizada a função int para pegar somente a parte inteira desse número gerado. Para esse problema, o professor disponibilizou um dicionário de parâmetros, ou seja, para cada número possível a ser gerado, existe uma relação com uma função, ponto e método a ser explicado nesse vídeo. Para isso, dividiu-se o número aleatório gerado por outro número, estabelecido pelo professor. A partir do resto inteiro dessa divisão, foi possível relacionar com os parâmetros dados. Com a função, os pontos e os métodos estabelecidos, iniciou-se a segunda parte do exercício. Nessa parte, são gerados gráficos utilizando a função plot e suas derivações, e outras funções, como a while, que representa instruções enquanto uma condição for verdadeira, if e else, que é um comando de condição, portanto, executa uma função no caso de uma condição ser verdadeira e não executa caso não seja. E além disso, foi utilizada também a função break, que tem o objetivo de forçar a interrupção de uma função da iteração. A partir do código escrito anteriormente, a gente utilizou o RA233423 e a gente obteve os resultados que seriam os pré-requisitos para o exercício. Então, a função obtida foi de x ao cubo, menos 50x mais 3, e ele teria que ser desenvolvido de dois métodos diferentes, o método da bissecção e o método de Newton. Primeiramente, para o método da bissecção, foi realizada a importação das bibliotecas que seriam utilizadas e, em seguida, foram aplicados os dados do exercício para a execução do programa, que seriam a função, o intervalo AB e a precisão mínima, além da criação de uma lista para armazenar as aproximações de xk e da variável iter.
Calculou-se inicialmente o ponto médio, ou seja, b mais a dividido por 2, chamando ele de x0 no código. Esse, o x0, será comparado com o valor de fb, e caso o produto f de x0 vezes f de b seja maior que zero, isso quer dizer que ambos têm o mesmo sinal, e portanto pode não ter uma raiz naquele intervalo. Sendo assim, b passa a assumir o valor do ponto médio, e é criado um novo intervalo. Caso o produto f de x0 vezes f de b seja menor que zero, isso quer dizer que ambos têm os sinais opostos, e portanto pode haver pelo menos uma raiz naquele intervalo. Sendo assim, A passa a assumir o valor do ponto médio, e esse processo vai ser repetido inúmeras vezes até que a precisão chegue na demandada ou que sejam feitas o máximo de iterações determinadas, que seriam 20 no caso. Para essa próxima parte, ocorre inicialmente a plotagem do gráfico, com as grades, função fx, que em azul pontilhado, que a gente escolheu pelo b, tracinho, tracinho, e o título. Foi realizado também uma concatenação, iniciada em zero, para colocar os elementos da lista xk no gráfico. Este comando, junto ao pltText e o pltPlot, fazem com que as aproximações xk estejam ilustradas por pontos vermelhos no gráfico. Então, por fim, são realizadas as impressões dos valores do intervalo de A até B, do gráfico final, da lista xk e da precisão obtida. Além disso, a gente criou um comando que irá dizer se o programa parou porque ele atingiu o máximo de interações ou se ele atingiu a precisão requerida. Então, aqui são os resultados do método da dissecção. Aqui a gente tem as sucessivas aproximações de intervalo, então a gente começa com o intervalo de menos 2,5 até 2,5 e vai refinando. Aqui tem o gráfico com as aproximações de x, nos pontinhos vermelhos. A linha azul pontilhada é a linha da função, que foi previamente mencionada, e as sucessivas aproximações de xk. Então, aqui a gente teve que a precisão requerida foi atingida e, portanto, não precisou parar por conta do máximo de interações. Então, a gente vai para a parte 2 da resolução da equação, agora para o método de Newton. Então, depois que a gente importou as bibliotecas que a gente vai utilizar no algoritmo, a gente definiu no programa a equação de x ao cubo menos 50x mais 3 e a sua derivada de 3x² menos 50. Em seguida, a gente também assumiu um intervalo da função, o intervalo de x com menos 5 a 6, com um incremento de 0,1. Esse intervalo ele foi posteriormente refinado e a fim de encontrar pelo menos uma raiz nesse intervalo. E a gente foi refinando para melhorar a visualização do gráfico e também da precisão da raiz, né? Algumas observações são que os valores da precisão da interação máxima e x0 já foram previamente definidos, como a gente já mostrou anteriormente, e há dois valores iguais de precisão. A precisão no eixo x e no eixo y são iguais, que são iguais a 0,01. E inter representa quantas interações já foram realizadas. Então, o ponto inicial é 0, a precisão é 0,01, o número máximo de interações previamente definido é igual a 20, e temos a interação inicial igual a 0. Para encontrar a raiz dessa função, primeiramente a gente calcula os pontos dessa função. Para isso, a gente usou o comando while, no qual a gente determina duas condições que precisam necessariamente ser cumpridas. Então, a função da raiz, o módulo, precisa ser necessariamente maior que a precisão 1. Esse comando é utilizado como critério de parada e também de precisão da raiz a ser encontrada. Então, quanto menor essa precisão, maior vai ser a precisão dessa raiz que vamos encontrar. O iter tem que ser menor ou igual ao max inter, que foi definido o valor máximo de interações como segundo critério de parada. Em seguida, através da função de Newton, cuja fórmula foi mostrada anteriormente, calculou-se a derivada da função nesse ponto. Assim, encontra-se uma aproximação da função original por meio de uma reta tangente, a partir da qual é mais simples encontrar o ponto em que ela cruza o eixo x, isso é, a sua raiz, onde o seu valor vale 0. Então, esse ponto x da reta, ele é substituído na função original, onde x0 é igual a xk, e encontra-se um novo ponto e novas iterações são realizadas, isto é, os mesmos passos são repetidos e por isso é preciso atualizar o número de interações realizadas, por meio do iter igual a iter mais 1.
Somente quando o módulo de fx foi menor que a precisão 1, que é o eixo x, ou quando o módulo de xk menos x0 for menor que a precisão 2, que é a precisão do eixo y, significa que o valor da reta tangente, quando jogado na função, é suficientemente pequeno e pode se assumir como o valor da raiz da função original, x² menos 50x mais 3. E é importante observar que basta apenas uma dessas condições ser satisfeitas para que possa chegar a essa conclusão. Uma vez obtido o valor da raiz, deseja-se mostrar no gráfico os valores de x0 obtidos ao decorrer do cálculo. Para isso é realizada uma concatenação, iniciada em 0, a partir dos elementos armazenados na variável lista. E essa lista é atualizada depois de cada elemento, sendo que ela é responsável por gerar os pontos vermelhos presentes no gráfico final. Por fim, se calcula a precisão do módulo de f de x e a precisão do módulo de xk menos x0, conforme o código mostrado na imagem, utilizando a função match.feps. Os resultados. Então, ao compilar o código, observa-se que xk é igual a x0, a raiz da função vale 0,06, o número de iterações realizadas é 1, e a precisão do módulo de xk foi aproximadamente 0,000216. E também a precisão de xk do módulo de xk menos x0 vale 0. Por fim, foi realizada uma comparação entre os métodos e os seus critérios foram a garantia de convergência, a rapidez de convergência e o esforço computacional. Então, a conclusão do grupo foi que o método da abscissão tem a convergência garantida, desde que a função seja contínua no intervalo AB e que f de A vezes f de B seja menor que 0. Esse método também apresenta cálculos mais simples por iteração. Já o método de Newton possui condições de convergência mais restritivas e exige encontrar a derivada da função f de x, que nem sempre é simples e possível de calcular. Além disso, no geral, esse método possui cálculos mais elaborados, mas quando as condições são satisfeitas e os cálculos realizados corretamente, esse método apresenta rapidez e desempenho elevado. Então, essas foram as referências bibliográficas utilizadas no desenvolver desse projeto. Comenta aí, dá um like.